aula. E eu preciso começar a aula dizendo uma coisa muito importante para vocês, jovenzinhos, que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E eu quero, essa aula, conversar com vocês sobre receptores elétricos e ponte de fio, tá bom? No planejamento que eu postei para vocês, tem vários vídeos, jovens, indicando esses conteúdos, tá bom? Então, aqui vai ser uma abordagem inicial e vocês podem aprofundar aí com os vídeos que eu indiquei para vocês, beleza? Hoje eu não vou fazer exercício, hoje eu vou falar de conteúdo. E para a próxima semana ainda vou falar de conteúdo e na outra semana eu vou fazer um apanhadão de exercícios, porque o conteúdo da aula de hoje e da semana que vem, apesar de ser só conteúdo, é como se fosse uma sequência. E quando eu for fazer um exercício, depois eu contemplo os dois conteúdos. Então, eu não preciso fazer um exercício desse conteúdo e um do outro. Um exercício só contempla os dois. Tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar a aula, jovens, eu queria falar para vocês o seguinte. A partir de hoje, né, vocês podem começar a fazer o simulado da poliedro. O simulado que vai ser digital. Então, eu queria incentivar vocês a participarem. Eu sei que está sendo um ano totalmente diferente, não é verdade? Para vocês estudarem em casa, com videoaula, com professor à distância, se organizar em termos do próprio material que vai usar, como vai usar, enfim, é algo novo, né? E é difícil, eu sei como deve estar sendo difícil para vocês planejarem e se organizarem com tudo isso. E a gente não sabe até quando vai isso. Eu acredito que até o final do ano, na época de vestibular, e nem as coisas já vão estar regularizadas. Mas a gente não tem certeza disso. E certamente, isso que nós estamos vivendo hoje vai nos mudar e vai mudar as pessoas que pensam essas provas também. Então, no futuro, com certeza, algumas mudanças vão acontecer nessas provas. E vocês são as pessoas que vão viver essas mudanças no futuro, não é verdade? Então, é importante que nós façamos o treinamento de todas as possibilidades que apareçam e que estejam à nossa disposição. Então, eu sei que é difícil, quase 5 horas sentado na frente do computador, mas é, inclusive, um treinamento para o corpo de vocês. Além de testar conteúdo, conceito, você vai colocar o teu corpo à prova de ficar tanto tempo sentado, lendo no computador. Então, força as vistas, força a cabeça, né? Vai incomodar a coluna. Então, tudo isso, começar a se organizar e pensar também, porque são coisas que a gente vai ter que começar a se adaptar para o futuro, tá bom? Então, fica aí a indicação. Se vocês tiverem um tempinho, invistam esse tempo, jovens, porque vale bastante a pena, tá bom? O conteúdo que cai eu não sei, porque a poliedro não fala para a escola. Mas, geralmente, eles tomam cuidado de pegar conteúdo que já foi trabalhado há um bom tempo, para não correr o risco de pegar conceitos que não foram trabalhados em sala, ainda mais agora com toda essa pandemia. Certamente muitas escolas atrasaram o conteúdo, então eles devem ter tomado esse cuidado, tá bom? Nós na física, jovenzinhos, ainda estamos dentro do cronograma. Estamos um pouquinho atrasados, mas comparado com todo o contexto que nós passamos, eu considero que não há atraso algum, tá bom? A gente ainda vai conseguir separar a aula só para fazer exercício. Se nós estivéssemos atrasados, realmente a gente não conseguiria fazer isso, tá bom? Então vamos ao que interessa, jovenzinhos. Eu sei que vocês estão ansiosos para pensar em física. Eu estou sem o livro impresso, jovens, então eu vou ir pelo Google aqui conversando com vocês pelo... eu não tenho o livro, não sei dizer. Mas é o capítulo de receptores elétricos, tá bom? Se vocês olharem aí no planejamento, é o capítulo 5, tá bom? E o capítulo 6, são um já sequência do outro, sobre receptores elétricos e pontes em circuitos. Vamos lá. Jovenzinhos, na última aula, eu conversei com vocês sobre geradores elétricos. Então, vamos retomar um pouquinho para nós entendermos a lógica que nós vamos ter nessa sequência de conteúdos. Então, eu falei lá no comecinho para vocês que, para ter corrente elétrica passando num circuito, você precisa obrigatoriamente de diferença de potencial. Beleza. Estabeleceu DDP, estabeleceu tensão, começa a passar corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser usada para diferentes fins, tá bom? Mas quem que produz essa DDP? Quem que produz essa diferença de potencial? É o gerador elétrico, tá bom? Então acontecem alguns fenômenos, alguns processos dentro do gerador e ele produz essa DDP. Claro que ele não produz do nada, né, jovem? A gente sabe que a gente não cria energia do nada, a gente transforma um tipo de energia em outro. Então, no gerador, algum processo acontece que transforma um tipo de energia em energia elétrica, que chega no circuito no formato de diferença de potencial,
que é o que vai fazer os elétrons se movimentar, tá bom? Tudo bem, e eu gero essa diferença de potencial para quê? Para que eu tenho diferença de potencial nas tomadas da minha residência? Porque eu quero usar essa diferença de potencial para diferentes fins. Eu quero usar, por exemplo, para carregar meu celular, para carregar o meu computador, para ligar a televisão, para ligar o meu videogame, enfim, para diferentes fins. E todos esses equipamentos que eu conecto na tomada, que vão usar a diferença de potencial ali fornecida, são chamados de receptores elétricos. Então, os geradores produzem a diferença de potencial para que os receptores usem essa diferença de potencial. Essa é a ideia básica, tá bom? Como que eu vou representar um gerador, jovens? Perdão, um receptor. Ele vai ter o mesmo símbolo, a mesma representação do gerador. Uma plaquinha maior e outra menor. E uma resistência interna. Aqui onde eu vou ter a diferença de potencial chegando no meu receptor, tá bom? Para não ficar igual a do gerador, eu vou chamar de E'. E aqui eu vou chamar de R', beleza? E', jovens, ele vai ser força contra-eletromotriz. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. F100. Enquanto lá eu tinha FEM no gerador, força eletromotriz, aqui eu tenho F100, força contra-eletromotriz. Professor, por que contra-eletromotriz? Só para você perceber que não é a mesma coisa de um gerador. A força eletromotriz ela é mandada para o circuito. A força contra-eletromotriz ela é consumida no circuito. É só para diferenciar isso. E toma cuidado, jovens. Isso é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Apesar de ter o nome de força, não é força. Não é força. É diferença de potencial. É DTP. Beleza? Quem deu o nome foi muito infeliz de colocar força, porque não tem nada a ver com força. Tá bom? Então, essa é a força contra-eletromotriz. E o R' é a resistência interna do receptor. Tá bom? Então, nós vamos ter essas duas relações aí de informação. Jovenzinhos, lá no gerador a corrente tinha um sentido. Aqui no receptor ela vai ter um sentido oposto. Lá no gerador a corrente saía da placa maior, da placa positiva. Aqui, ó, no receptor, a corrente elétrica aí, ela chega na placa positiva, tá bom? Professor, placa positiva quer dizer que tem um excesso de prótons e carga negativa quer dizer que tem um excesso de elétrons? Não. Também tem que tomar cuidado porque isso confunde. Quem normatizou esse sistema definiu que o mais aqui representa o potencial maior, o menos representa o potencial menor. Pode acontecer de um ser positivo e outro negativo? Sim, mas não necessariamente. Por exemplo, eu posso ter o potencial maior de 50 volts e o potencial menor de 10 volts. Beleza? A diferença vai ser de... Quanto que eu tinha falado? 50? 50 para 10, 40 volts. Beleza? Então, só quer indicar potencial maior e potencial menor. Tomem esse cuidado aí. Beleza? Então, ó, essa é a representação do receptor. Aí você deve estar pensando, xiii, professor, mas quando tiver um desenho no circuito, como é que eu vou saber? Não vai ter como saber. Você vai ter que olhar, pensar, interpretar para ver quem que vai ser o gerador e quem que vai ser o receptor. Mas já já eu vou montar um desenho para a gente poder pensar nisso daí. Tá bom? Aí, jovens, pensem comigo. O que acontecia lá no gerador? Ele produzia uma força eletromotriz máxima. Perdia um pouco nele mesmo, na resistência interna. E o que sobrava, o resto, ele mandava para o circuito, que era a diferença de potencial U. E aí, esse resto é que chega para o receptor. Como que o receptor consome essa diferença de potencial U? Bom, parte ele gasta na resistência interna dele, e o que sobra disso tudo é que ele usa para o fim que ele tem de transformação. Então,
DDP que chega é usada na força contra-eletromotriz e na resistência interna. Essa equaçãozinha que eu escrevi para vocês, ela é conhecida como equação do receptor. Tão bonito tudo isso, né? Ó, jovens, isso é a vida real. Olha que loucura. Vamos supor, o gerador produz 100 volts de força eletromotriz. É a tensão máxima que ele produz. Aí ele gasta 10 volts nele mesmo. Então, o que vai para o circuito são 90 volts. Só que todos os fios que compõem o circuito e tudo mais consomem mais 20 volts. Então, sobram 70 volts que chegam no receptor. Só que o receptor perde mais 20 volts na resistência interna dele. Quanto que sobra para a força contra-eletromotriz? 50 volts. Ou seja, dos 100 volts que o gerador produziu, só 50, só metade, é que vai ser usado realmente para o fim que você precisa. Para o equipamento que você colocou na tomada lá para funcionar. Só metade do que foi produzido lá na origem é que realmente vai ser convertido naquilo que você precisa no equipamento. E essa é a nossa vida real, jovens. Nós produzimos uma quantidade de energia, mas consumimos muito menos do que produzimos. Por quê? Para a energia chegar lá do ponto onde ela foi produzida até a nossa residência, ela é uma parcela significativa é perdida ao longo do caminho. Logicamente, jovens, mas é óbvio que você paga pela energia produzida, não pela consumida. Então, por exemplo, se na tua residência você consome, vou usar unidades do sistema internacional mesmo, só para a gente pensar aqui, 50 joules de energia, mas para chegar a 50 joules da energia, lá da usina hidrelétrica tiveram que sair 80 joules de energia. Mas você consumiu 50. Mas para os 50 chegar na tua casa, tem que sair 80 de lá, porque 30 é perdido no caminho. Ou seja, você vai pagar pelos 80 que saíram de lá. Você paga pela energia dissipada ao longo do caminho. E aí é o grande desafio hoje da engenharia elétrica, jovens, minimizar essas perdas. Não só da engenharia elétrica, né, mas dos mecanismos em geral. Perder menos energia e otimizar o rendimento dos dispositivos mecânicos e elétricos e assim por diante. Tá bom? Então, ó, a tensão que chega é dividida entre o que é gasto na resistência interna e o que é gasto na força contra-eletromotriz. Tá bom? Ó, é uma equação do primeiro grau, então eu posso representar esse gráfico como uma reta, não é verdade? Então, eu vou fazer um gráfico aqui, ó, da diferença de potencial em função da corrente elétrica I. Ó, DDP medida em volts, corrente elétrica I medida em ampere. Jovens, vamos supor inicialmente uma corrente elétrica I de intensidade zero. Tá aqui. Se a corrente for zero, 0 vezes R dá zero, fica U igual a E'. Ou seja, quando eu tenho corrente elétrica zero, eu tenho uma tensão que é a própria força contra-eletromotriz. A partir do instante que a corrente aumenta, essa parcela que eu estou somando aumenta também. Então, nós vamos ter aqui uma reta que vai ser crescente. E ela cresce para o infinito e além, jovens? Não, ela vai ter um limite. Quem que vai limitar essa diferença de potencial é a corrente I. Mas não é qualquer corrente também, né, jovens? É uma corrente máxima. Qual é a corrente elétrica máxima que passa no circuito? Nós vimos na última aula que é a corrente de curto-circuito, que é quando a tensão lá no sistema foi para zero. Então, se eu tiver a corrente de curto-circuito, eu tenho a minha tensão máxima estabelecida nesse sistema do meu receptor. Perdão. Mas aí eu pergunto para vocês, jovens, na vida real, isso vai acontecer? Não, porque eu não vou conseguir chegar na corrente máxima, porque ela é baseada nas condições de perda mínima de energia, não é verdade? E a gente sabe que na vida real vai ter perda de energia. Então, essa reta ela vai ser bem mais curta do que eu representei aqui, mas eu estou representando um caso ideal para vocês por enquanto, tá bom?
bom? Então, o que limita essa reta é a corrente de curto-circuito, que é determinada lá pelo gerador, né? O máximo que ele produz é o máximo que pode chegar também no receptor, pensando num caso ideal, que seria o sonho de consumo de qualquer pessoa. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Provavelmente, jovens, não está na mesma sequência do livro de vocês, tá bom? Eu estou indo pela minha sequência lógica, que eu acho que é fundamental para a gente ir acompanhando, mas certamente não está na mesma sequência do livro. Questionamentos e perguntinhas, mandem aí. Vai lá. Eu não estou na frente da câmera, mas podem perguntar. Se não tem perguntas, eu entendo então que está ok. E nós podemos dar sequência ao nosso sistema. Jovens, eu vou pensar com vocês aqui, então, no caso dos receptores ideais. Eu vou apagar aqui o desenho, tá bom? Do gráfico. Para receptores ideais, que é um caso à parte, tá bom? Para os ideais. Nos receptores ideais, a resistência interna desse receptor ela é zero. Ou seja, ele não perde energia esse receptor. Tudo que chega nele, ele consegue converter para outro tipo de energia. Show de bola. Não existe na vida real, mas é uma condição ideal. Se isso acontece, jovens, vai ficar aqui, ó, R0 vezes qualquer valor de corrente, esse termo é zero. Então, o que eu posso afirmar? Que a minha tensão ela vai ser sempre a própria força contra o eletromotriz do sistema, para o meu receptor. Beleza? E aí, se você faz uma análise gráfica dessa situação, ó, tensão em função da corrente, independente do valor da corrente, a sua tensão sempre é igual à força contra a eletromotriz. Então, você tem um gráfico aqui ó, de inclinação zero. Beleza? Então, aqui é só para vocês saberem que existe essa possibilidade de análise gráfica. Não é muito comum ser cobrado, mas se aparecer aí, vocês já sabem que é da análise de uma situação ideal para receptores. Beleza? Jovenzinhos, quando nós pensamos em geradores, receptores e tudo mais, o que importa geralmente, o que é prático para nós no cotidiano e que os exercícios pedem uma análise, é a potência. Ou seja, o quanto de energia eu consigo usar, quanto de energia é perdida e assim por diante. Ou seja, potência útil, potência total e assim por diante. Potência dissipada. Então, eu vou fazer uma tabela com vocês aqui para avaliar gerador e receptor simultaneamente. Tá bom? Eu tenho 80% de certeza que não tem essa tabela no livro de vocês. Tá bom? Então, aconselho fortemente que vocês anotem aí. Nós já tínhamos trabalhado com as equações de potência. PIL, PRI e PUR. Beleza? E são com essas três equaçõezinhas aí que eu vou construir a análise que eu vou fazer aqui no quadrinho para vocês. O meu português está péssimo. Você falei certo? Receptores, assim? Tá certo, eu acho, prof. Glória a Deus. Então, tá aí. Eu vou avaliar potência total dissipada e útil para geradores e receptores.
Beleza? Então, vamos lá. Se vocês não conseguirem enxergar, aí eu repito, ó. Potência total, dissipada e potência útil, lá no último, geradores e receptores. Bom, a potência total do gerador, jovens, está associada à tensão máxima que ele produz. E a tensão máxima que o gerador produz é a força eletromotriz. Então, a minha potência total, ela vai ser E, que é a força eletromotriz máxima, vezes a corrente elétrica I. A minha potência dissipada é a potência dissipada na resistência interna. Então, é R I quadrado. Aqui, ó, Rzinho, porque é no Rzinho que eu tenho minha potência dissipada no gerador. E a potência útil é associada à tensão que vai para o circuito. Então, é o π que nós já estávamos acostumados. Então, ó, produziu isso, perdeu isso, sobrou isso aqui. Isso que sobrou, o útil do gerador, é o total que chega no meu receptor. Então, o que sobrou de todo o processo do gerador, que é o π, chega no meu receptor. Só que o receptor tem um pouco de potência dissipada também. Então, ele vai ter aqui um R' vezes I ao quadrado. Uma potência dissipada na resistência interna do receptor. E aí, o que sobra é a potência útil, que realmente ele vai converter em outro tipo de energia, que vai ser o P com a E', né? Com a força contra-eletromotriz. Beleza? Então, como vocês tinham me pedido, ainda na aula presencial, aquele formulário que eu fiz e depois mandei para vocês, eu acho que no nosso primeiro encontro online aqui, eu organizei esse quadrinho por isso, jovens. Aqui, se vocês ficarem na dúvida, meu Deus, qual potência, qual equação que eu uso? Bem aqui, ó, é gerador ou é receptor? Ele quer a total, é dissipado ou a útil? Você consegue identificar a equação que você precisa usar. Beleza? Vejam, é para o circuito isso aqui? Sim, é num circuito, mas para o gerador do circuito ou para o receptor do circuito. Não é para você fazer a análise, por exemplo, de todos os dispositivos desse sistema. É só do gerador ou do receptor. Para um resistor qualquer, você vai usar os dados daquele resistor, tá bom? Isso é só para gerador e só para receptor que estão no circuito. Beleza? Vou dar 2 segundinhos para vocês terminarem de anotar e nós vamos dar sequência daí. Ô, professor, Pode falar. e aquela fórmula P igual a U ao quadrado por R, a gente usa quando? Você pode usar ela para o resistor, se aparecer. Mas aqui eu não apliquei ela nem na potência total dissipada ou útil de geradores e receptores. Tá, beleza. Tá bom? Então aqui ela não vai aparecer. Mas para resistores você vai usar. Fechou? Posso apagar? Pode. Beleza. E aí, jovens, a partir desse momento, que você tem as equações de potência total, útil e dissipada, a gente pode pensar no rendimento de cada um desses dispositivos, tanto do gerador quanto do receptor. E aí, esse rendimento, eu vou representar para vocês assim, ó. Rendimento vai ser essa letra N, meio esquisita aqui, ó, tá bom? Então, o rendimento vai ser a potência útil do seu dispositivo dividido pela potência
total do seu dispositivo, tá bom? Então, ó, pensa comigo. Se a potência útil for igual à potência total, ou seja, tudo que você produz, você usa, vai dar o mesmo valor aqui na divisão, o resultado vai ser 1. Então, o rendimento 1 é 100%. Para transformar isso aqui em porcentagem, ó, você multiplica por 100 e você tem o seu resultado em porcentagem. Então, quando a potência útil é igual a total, 100% de rendimento. Normalmente, ela é menor, certo? Quanto menor for esse valor, como esse aqui é um valor constante, que é a potência total produzida, menor é esse número, vezes 100 vai dar um rendimento menor. Então, normalmente, isso aqui vai dar o quê? 0, alguma coisa. 0,20, 0,30, 0,47. Quando você multiplica por 100, vai dar 20%, 30%, 47% de rendimento. Beleza? Então, fica aí a equaçãozinha do rendimento para vocês também. Beleza? E aí, jovens, o último assunto que eu preciso conversar com vocês é sobre pontes em circuitos. E tem muitos tipos de pontes que a gente pode trabalhar. E eu vou trabalhar especificamente com a ponte de Houston, que é a mais comum de aparecer para nós aí num circuito elétrico, tá bom? Então, ponte de Houston. Não lembro como é que escreve. Acho que é assim. O que vai ser a ponte de Houston, jovens? Ela é um dispositivo que você usa no circuito elétrico e ela tem uma função, que é você determinar ou descobrir se entre dois pontos específicos do circuito existe ou não diferença de potencial. Então, vou fazer uma análise de ponte de Houston com vocês aqui, ó. Olha que coisa bonita. Então, ó, entre os pontos A e B, existe uma diferença de potencial. Ó. Então, eu estou estabelecendo uma diferença de potencial entre A e B. Tá bom? Então, minha corrente, eu vou supor que ela sai aqui do A, minha corrente I vai chegar lá para B. Quando chegar aqui, a gente já sabe que ela vai dividir, né? Parte da corrente passa aqui por baixo, parte da corrente passa aqui por cima. O problema, meus jovens queridos alunos, é que quando chega no F e no D, a corrente de baixo divide em duas subindo, ou a de cima que divide em duas descendo, ou nenhuma divide, ou sobe tudo, ou desce tudo, enfim. O que é que vai acontecer aqui? O que acontece, jovens, é que pode ser que a corrente de cima divida, passe um pouco por aqui para fechar o circuito, ou a de baixo. Mas eu não quero que isso aconteça. Esse dispositivo que eu desenhei aqui no meio é um galvanômetro. O que é um galvanômetro? A função dele é detectar a passagem de corrente elétrica. Mas não é qualquer corrente, são correntes extremamente baixas. Ou seja, um equipamento comum talvez não detectasse a corrente elétrica que passa por aqui. Mas esse cara detecta porque ele é super sensível. Então, se passar corrente, ele vai identificar. Jovens, eu não quero que passe corrente
pelo galvanômetro. Para não passar corrente, quanto que tem que ser a diferença de potencial entre os pontos D e F? 0. Porque se ela não for 0, vai ter corrente indo de um ponto para o outro. E eu não quero que isso aconteça. Para isso acontecer, é muito fácil, é muito simples. Eu vou chamar esse resistor de 1, este de 2, esse de 3 e esse de resistor 4. Para que isso aqui seja válido, a condição é que o produto cruzado desses resistores, ó, o produto cruzado dos resistores seja igual. Ou seja, se eu fizer resistor 1 vezes resistor 4, é igual a fazer o resistor 2 vezes o resistor 3. Se essa condição aqui, jovens, for válida, eu sei que não vai passar corrente elétrica de D para F. Se essa condição não for válida, se o produto for diferente, vai passar corrente por ali. E aí, jovens, passando corrente por ali, o bicho pega. A gente não sabe resolver. Nós vamos aprender na semana que vem, pela lei de Kirchhoff, como que resolve quando passa a corrente por ali. Porque eu tenho um circuito com 2 malhas, é uma análise mais complexa que a gente vai usar para fazer o cálculo daí. Tá bom? Galera, percebem que é muito simples aqui? É só produto cruzado e deu boa. Se não for produto cruzado igual, aí você vai ter um pouquinho de trabalho, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Beleza? Professor, Jovens, nós temos 6 minutos. Eu quero abrir para vocês fazerem perguntas agora. Vai lá. eu não entendi por que você multiplica cruzado. Tipo, o resistor 1 com 4 e o 2 com 3. Tá. Quem que tá perguntando? Helena. Helena. Tá. Ah, Helena. Tá. Helena, por que eu tenho que fazer o produto cruzado? O porquê do produto cruzado, ele é o resultado de uma dedução matemática mais complexa. Eu estou sem o livro de vocês aqui, mas o livro de vocês geralmente traz todas as deduções. Depois eu vou olhar no livro, ver se tem essa dedução, e aí eu falo para você qual é a página. Se não tiver, eu procuro em outros livros que eu tenho aqui, e aí eu mando a foto para você da dedução. É um processo matemático de análise de potencial em C, potencial em D, potencial em E, potencial em F e em B. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um monte de potencial separado. E quando eu vou fazendo análise ponto a ponto, no final de todo o processo, eu chego que essa relação é 0 se você tem essa igualdade. Então, isso aqui é um resultado de uma dedução matemática, tá bom? Como essa dedução matemática é muito longa, eu não consigo fazer em aula com vocês. Mas eu vou procurar e se eu achar, eu mando para você. Tá bom? Beleza, obrigada. Por nada. Mas o fundamental aqui é, para o produto cruzado ser igual, né, se ele for igual, é porque não tem corrente passando. Ou seja, a diferença de potencial é 0. E a gente vai ver mais para frente que tem um porquê disso aqui. Eu quero que a DDP seja 0, porque eu vou usar esses 2 pontos para fazer outras ligações no circuito depois, posteriormente. E eu preciso que seja 0. Tá bom? Então, por enquanto, é só sacar que é o produto cruzado. Jovens, exercício de ponte de Houston e não esquente a cabeça. É sossegadíssimo. É fazer o produto cruzado. Pode aparecer um sisteminha um pouquinho mais sofisticado, mas eu vou conversar com vocês também na próxima aula, quando eu for conversar sobre a ponte de Houston. Daí. Beleza? Não vou passar agora, senão a gente tem 4 minutos e fica muito embolado aí. Mais perguntas, jovens? Mandem, vai lá. Professor, nos vestibulares, eles... É a Helena ainda, tá? Nos vestibulares, eles costumam cobrar dando 0? Sim, sim. Normalmente, sim. Quem não cobra dando 0 é o Enem. Inclusive, se vocês olharem o planejamento dessa semana, tem um desenho desse aqui lá. No planejamento, na atividade complementar. Tem no livro de vocês o exercício. É um exercício do Enem, ele põe um equipamento aqui no meio e daí você tem que fazer esse cálculo aqui. É bem chato de fazer, dá bastante trabalho. A matemática não é difícil, isso é muito longo. Mas eu postei o exercício e postei um link que tem alguém resolvendo o exercício, para vocês entenderem qual é a lógica que vai ser usada. Tá bom? Então, o Enem costuma cobrar, os vestibulares não. Porque o nosso IPG não tem muita aplicação, ele é muito específico de um determinado circuito.
e os vestibulares acabam valorizando aquilo que é mais usado. Eu estranhei o Enem cobrar aquilo, né? Mas o Enem tem passado por algumas mudanças também, então tudo bem, né? E essa ponte, ela cai normalmente em segunda fase ou em primeira? Primeira. O produto simples, assim, primeira fase, porque é bem tranquilo para fazer. Agora, o cálculo mais sofisticado, geralmente, é na segunda fase, né? Tá bom, obrigada. Mais perguntas, jovens, mano? Professor, Oi. por que a força contra a eletromotriz soma com a resistência vezes a corrente? Se, tipo, ele perde energia. Se você parar para analisar, é o Vinícius, né? Isso. Ó, você pode analisar o seguinte. O que vai ir para a minha força contra a eletromotriz? Tá bom? É a tensão que chegou no circuito, perdão, a tensão que chegou nos terminais do receptor, que saiu lá do gerador, menos o que ele gastou na resistência interna dele. Concorda comigo? Ó, o gerador mandou para o circuito 10 volts, mas ele perdeu 2 na resistência interna. Quanto que vai sobrar para o receptor converter mesmo? 8. O que aquela equação fez foi isolar a tensão. Então, ó, esse RI que estava subtraindo passou somando. E aí ficou que o U é igual a E mais R' vezes I. Ou seja, os 2 volts usados, perdidos, na verdade, na resistência interna, mais os 8 volts que realmente foram transformados em outro tipo de energia, me dá a tensão total que chegou naquele circuito, naquele receptor, que são os 10 volts. Entendi, obrigado. Entendeu mesmo ou não? Não, eu entendi mesmo, que daí para o U é o mesmo. Exatamente. O U que sobrou do gerador é o mesmo U do receptor. Isso aí. Sim. Jovens, agora eu quero que vocês sejam sinceros comigo. A gente tem 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto para vocês falarem para mim aí de forma resumida, bem rápida. Inclusive, se vocês quiserem, podem mandar lá no chat escrito para eu poder ler. Como que tem sido para vocês estudar física, física A, que é a parte de eletricidade? Fácil, médio, difícil? Meu Deus, professor, não sei o que está acontecendo. Meu Deus, professor, não sei o que Impossivelmente difícil. Eu imaginei. Não sei o que está acontecendo. Difícil. Também não sei, Muito não. difícil. É meu tablet, tem o Jean que mandou no chat. É porque tem muito conceito, né, professor? Daí confunde Então, assim, muito. Difícil. Eu imaginei que vocês estivessem assim, jovens, porque é um conteúdo naturalmente mais difícil. E, poxa, ver a distância, a gente, se torna mais difícil, é inevitável, né? Então, eu estou planejando para quando nós voltarmos, eu vou esperar agora mais uma semana, ver como que vai ser o andamento das coisas, os governadores têm se pronunciado e tal. Se eu ver que vai demorar muito tempo, eu vou fazer um arrancadão, vou propor para o colégio um horário diferenciado para a gente se reunir via Zoom mesmo. Amém. Para a gente fazer só exercício, discutir um pouco mais, porque a gente precisa disso, tá bom? Por Se não favor, tiver meu como, Deus. porque o colégio tem algumas coisas que ele pode, que ele não pode fazer também no EAD, é bem complicado a